Olá, esse é o vídeo número 2 com instruções para o uso do Sistema de Informação sobre Interações Planta-Polinizador. Aqui iremos falar sobre os dados da espécie de planta. Então, eu estou aqui com a planilha aberta. Se você não sabe como cheguei até aqui, volta lá no vídeo 1 e veja como fazer o download, como fazer uma cópia dessa planilha. Então, a planilha template ela é dividida em 3 grandes partes. E a primeira parte, que é essa parte verde, são os dados referentes à espécie de planta. Vem então até aqui, começando o amarelo, já é a parte de interação que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, voltando aqui no início da planilha, cada coluna dessa é um termo que a gente tem que preencher padronizado, né? Não são todas as colunas que a gente tem que preencher. Existem algumas informações que a gente não vai ter, né? Não teremos. Então, cada coluna dessa é um termo. Se eu clico sobre esse termo, eu consigo acessar o glossário. Quanto ao glossário, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente em um outro vídeo, mas provavelmente você já vai tirar a sua dúvida. Mas se ainda assim você quiser ver algum exemplo, algum comentário sobre o que esse termo de fato está exigindo, aqui na linha 2 a gente consegue ver se o termo ele é um termo DWC ou um termo REBIB. Lá no guia eu deixei os links para acessar cada um desses sites que definem esses termos. Então eu estou aqui com as informações referentes à flor, né, ao sistema floral, e é um termo REBIB. Eu estou com dúvida em como preencher, fazer o preenchimento correto desse termo. Eu vou acessar lá o link que eu deixei disponível lá no guia. E aqui ele vai ter a definição, por exemplo, né? Esse período de abertura da flor. Então, por definição, é o horário ou o intervalo durante o qual a flor ela expõe as suas partes reprodutivas. Como exemplo, a gente está vendo esse preenchimento, que é um preenchimento de acordo com essa norma ISO. E aqui tem um intervalo que é das 6 horas da manhã até meio-dia e 30. Então, é uma padronização, né, que segue hora, minuto e segundo. E aqui tem esse Z que significa o UTC, que é o UTC de acordo com o fuso horário do estado no qual essa interação ela foi registrada. Então, lá no guia também eu vou mostrar para vocês, tem uma tabela que expõe aí os estados do Brasil, né, e o UTC de acordo com o fuso horário. Então, na planilha que estamos vendo agora, né, o trabalho que a gente vai acompanhar, é um trabalho que foi realizado no estado de Goiás. E Goiás tem o TC-3. Mas se eu estivesse falando sobre o estado do Mato Grosso, seria o TC-4, por exemplo. A gente tem que ficar bem atento em relação a isso, para preenchimento aí de horários. Muito bem, aqui também tem toda a parte animal, todos os outros termos, tem as suas definições e seus exemplos. Então, vocês podem usar esses dois links aqui do Darwin Core também. Muito bem, então eu vou voltar lá para o início um pouquinho. Aqui. Como eu disse, eu vou mostrar aqui um exemplo de dados que a gente está usando no artigo científico. Então, é um artigo aqui de uma Solanace, foi realizado aí no Cerrado brasileiro. Então, aqui na introdução eu consigo ver a família, gênero, o nome completo, né, nome científico. Todas essas informações eu tenho esses campos aqui, né, nome científico, família, gênero, epíteto específico. E ao decorrer aí, né, do artigo, eu encontro outras informações da planta, por exemplo, aqui nos resultados, né, ele diz que eles observaram 24 indivíduos de Solanase, né, da planta. Então, eu vim aqui
na quantidade de organismos, né? Coloquei 24 e aqui o tipo é indivíduos. Muito bem. Então, fui vendo as informações que eram cabíveis, por exemplo, a deiscência da antera, o tipo de deiscência da antera. Um pouquinho mais lá embaixo, ele fala que é poricida. Eu vim aqui também, existem esses campos fechados que a gente consegue selecionar e campos aí abertos, né, que a gente consegue escrever. Ótimo. E aí, existem muitas colunas, né, vários termos para cada, tanto para planta quanto interação, quanto para espécie animal. E eu consigo, se eu não estiver usando aqueles termos, eu estou observando que essas colunas estão ficando mais vazias, né? Eu posso selecioná-las e ocultá-las. Então, selecionei, cliquei com o botão direito do mouse e vim em ocultar coluna. Aí eu consigo trabalhar com uma planilha aí um pouquinho mais curta, né? Que vai me dar uma qualidade melhor aí de trabalho, um pouco mais eficiente. Ocultei algumas, mas você também pode optar trabalhar com ela completa, vai de acordo aí com o seu objetivo. Então, todas essas informações eu fui encontrando lá no artigo, né, sobre o floral shape, sobre a orientação dessa planta, né, sobre a abertura dela, o tempo de vida dela, aqui que a ergogamia, tudo isso fui encontrando aqui no artigo e colocando na planilha. Aqui, apesar de ser um campo fechado, onde já me dá as opções aí de floral shape, o autor do artigo ele trouxe aqui um tipo, né, que não consta nas opções que tenho. Então eu posso simplesmente copiar e colar o que tem lá do artigo. E vai dar esse inválido, mas não tem problema, a gente pode seguir preenchendo. Outra coisa que eu acho interessante são esses campos de anotações, onde a gente, por exemplo, eu gostaria muito de registrar o tamanho da corola, mas não encontrei nenhum termo específico para isso. Então eu posso vir aqui em um campo de anotação. Eu peguei a informação lá do artigo, que ele me falou o tamanho da corola, a cor, né? A cor a gente consegue sim colocar um pouquinho mais lá na frente nas interações. Mas eu achei interessante tudo isso aqui que ele me falou. Eu vim aqui e coloquei aqui uma observação. Muito bem, vou passar um pouquinho mais para frente, vamos ver. A padronização, muita atenção na padronização de horário. Aqui, se eu tenho já descrito a minha unidade de medida no termo, eu não preciso escrever. Então, já está me dizendo aqui que é em horas. Eu não preciso anotar de novo, colocar que é um campo em horas, né? Que são 24 horas. Posso apenas colocar o 24, que já está tudo correto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de néctar, que nesse artigo ele não fez, né, ele não pesquisou quanto ao néctar da planta, mas existem muitos outros trabalhos que trazem essas informações. Aqui na planilha, a gente consegue colocar o volume, né, do acúmulo de néctar em microlitro, a concentração de néctar acumulada, aqui a quantidade de horas que foi realizado a pesquisa, né, e o número de flores que foi contabilizado. Muitos trabalhos, eles diferem o N, o número de flores, para o volume do N de flores para a concentração de açúcar. Então, eu trouxe uma outra planilha aqui já preenchida para mostrar para vocês o que a gente tem que fazer quando acontece isso. Então, aqui nesse caso, o autor desse trabalho, para o acúmulo de concentração de açúcar, ele usou 29 flores, né? Um N de 29. No entanto, para o volume de
de néctar em microlitros, ele usou 22 flores. Então, eu não posso colocar, por exemplo, aqui, vou colocar aqui essa informação junto com essa, por exemplo, porque a gente tem um N diferente. O que eu tenho que fazer? Eu duplico essa informação, toda essa linha, toda essa interação, e vou modificar somente essa parte aqui do néctar. Então, eu vou copiar toda a parte de planta, toda a parte da interação, toda a parte animal, vou duplicar esse registro, não tem problema, e vou modificar somente a parte da dinâmica de néctar, como tem aqui nesse exemplo dessa planilha já preenchida. Então, essa seria aí as informações mais básicas referente à planta, e no próximo vídeo iremos falar sobre as interações.